E aí, criatura? Beleza? E se agora, em 2018, a proposta de redação lá no Enem fosse caminhos para combater a desinformação sobre a política de vacinação no Brasil? O que você faria, hein? Eu faria o seguinte: logo na minha introdução, eu identificaria que realmente hoje há movimentos contra a vacinação. E eu já me posicionaria dizendo que essa ação, que esse entendimento é perigoso e coloca em risco a vida de muita gente. Hoje, já na minha introdução eu colocaria isso, tem havido uma espécie de revolta digital da vacina. É porque em outros momentos da história houve revoltas da vacina. Por exemplo, Napoleão Bonaparte obrigou soldados seus em 1805 a se vacinarem. E houve lá uma revolta entre esses soldados. Aqui no Brasil, em 1904, é famosa lá no Rio a vacinação obrigatória na época do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos. O presidente do Brasil era Rodrigues Alves e o médico sanitarista Oswaldo Cruz. A população não aceitou aquilo muito bem por diversas razões, certo? E era uma campanha de vacinação obrigatória naquele momento lá, em 1904. E como eu disse, a população não aceitou, se revoltou, inclusive revoltas apedradas, não é? E diversas manifestações aí dessa revolta. E é interessante entender como que isso tem acontecido hoje de certa forma, de maneira digital. De maneira digital, beleza? Eu colocaria isso no meu texto. E eu diria que essa atitude é perigosa, não é exclusiva do Brasil. Na Europa, muita gente tem dito que vacina, na verdade, faz mal. E eu vou me posicionar de maneira politicamente correta, dizendo que essa atitude é perigosa, que essa atitude coloca em risco não só a vida da família de quem pensa assim, mas a vida de muita gente, ou as vidas de muita gente. É porque surtos de sarampo têm voltado, doenças já erradicadas têm voltado, como a poliomielite. No meu desenvolvimento, eu diria que a causa disso está relacionada, logo no meu D1, no meu desenvolvimento 1, ao superprotecionismo de alguns pais. Eu diria isso. É porque alguns pais não querem ver os filhos terem aquelas reações pós-vacina, como uma febre, uma coisa ou outra, e com pena do filho, acabam inconscientemente ou até conscientemente desenvolvendo a ideia de que a vacina faz mal. E não percebem que aquele mal-estar passageiro vai imunizar a criança para sempre, não é? Isso acaba sendo uma questão de superprotecionismo. No meu D2, eu diria que muitas autoridades e muitas pessoas estão muito preocupadas com o que está acontecendo. Até a mídia, a telenovela, por exemplo, hoje está no ar a telenovela das 7, aquela O Tempo Não Para, aquela lá dos congelados, já viu? Pois é, naquela telenovela há, por exemplo, uma coisa interessantíssima, uma família inteira que foi congelada lá no final do século XIX, e aparece agora em 2018 descongelada. E é interessante como que há um questionamento sobre o fato de as crianças lá que foram congeladas no século XIX aparecerem agora no século XXI sem terem se vacinado. E elas precisam se vacinar urgentemente. Até telenovela da Globo, do horário das 7, tem falado sobre a importância da vacinação. É porque aquelas pessoas que foram congeladas no século XIX não foram vacinadas. Eu colocaria também logo aí que no Brasil existe uma cartilha, um calendário oficial de vacinação. Um calendário oficial e obrigatório de vacinação. E logo na minha intervenção, eu falaria que isso tem que ser combatido, que isso é uma desinformação. Falar que vacina faz mal é uma desinformação.
E é claro, de quem é a responsabilidade disso? Quem é que vai ter que agir? Todos. Instituições, telenovelas, como já tem acontecido, o próprio governo, por meio de quê? De campanhas, de esclarecimento. E as famílias têm que entender que quando elas não vacinam os filhos, estão colocando em risco a própria sociedade. E é importante que se entenda isso. É importante que essas famílias sejam esclarecidas, certo? Beleza? Então tá, quem vai fazer? Governo federal, as famílias, as mídias. De que jeito? Palestras, por meio de esclarecimentos, as escolas, os professores, os diretores. Beleza? Outra coisa, é necessário que sejam denunciadas as famílias que não vacinam seus filhos. Denúncias. E o Ministério Público tem que denunciar. Para que tudo isso? A fim de que as doenças erradicadas permaneçam erradicadas. Beleza? Espero ter ajudado, criatura. Anote aí, certo? E você vai arrebentar no Enem. Tenho certeza. Se gostou, dá um joinha aí e inscreva-se aí em nosso canal. Muitas outras novidades haverá até o Enem. Beleza? Um abraço!